vamos falar sobre um tema que impacta diretamente você, transportador. Porque alguns caminhões mantêm valor de mercado, enquanto outros perdem valor na hora da revenda. A preventiva e a preditiva, ou a manutenção por oportunidade que seja, ela agrega muito valor ao veículo. Muito valor, muita transparência. Você tem tudo que aconteceu com o caminhão ali em mãos. Até mesmo para vender o caminhão e ele ter uma garantia. Quem está comprando continuar tendo a garantia, né, com uma nota fiscal, saber o fornecedor que ele sempre teve. A gente conseguindo ter essa dosimetria, a gente consegue repassar isso para o comprador. Né, olha, ele rodou tanto tempo, esse foi a característica desse caminhão. Porque cada caminhão é uma máquina, igual um ser humano. Pode fazer o mesmo caminho todos os dias, mas por condutores diferentes, e aí ele vai ter um comportamento diferente. Nosso convidado passou por empresas como Iveco Cofip, Volvo Lapônia, Assis Diesel, Kona Transportes, G2L Logística, MRC, Braspress e atualmente atua na Baruch Transportes. É bacharel em Direito e possui 4 MBAs: Gestão de Projetos, Gestão de Pessoas, Qualidade e Logística. Olá, frotista, motorista e apaixonado pelo trecho. Está começando mais um episódio do podcast Geração Caminhão, o espaço onde a gente fala sobre mercado, gestão e conexão com quem vive o mundo dos caminhões. Então já aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho e acompanha a gente nas redes sociais. E se você quer comprar, vender ou renovar sua frota com mais segurança e agilidade, anuncie agora mesmo no Marketplace do Geração Caminhão e negocie direto com quem compra, sem intermediários e sem comissões. E nesse episódio vamos falar sobre um tema que impacta diretamente você, transportador. Porque alguns caminhões mantêm valor de mercado, enquanto outros perdem valor na hora da revenda. Essa é a pergunta que a gente vai responder aqui hoje. Porque desvalorização não é só ano e quilometragem. Gestão, manutenção e histórico fazem toda a diferença. E para falar sobre isso, recebemos um profissional que conhece de oficina e de gestão de frotas. Tema de hoje: por que seu caminhão perde valor na revenda? Nosso convidado tem uma trajetória construída dentro da operação pesada. O cara conhece tudo. Passou por empresas como Iveco Cofip, Volvo Lapônia, Assis Diesel, Kona Transportes, G2L Logística, MRC, Braspress e atualmente atua na Baruch Transportes. O currículo é extenso, hein? Até cansei aqui. Além da experiência prática, também investiu forte em formação. É bacharel em Direito e possui 4 MBAs: Gestão de Projetos, Gestão de Pessoas, Qualidade e Logística. Seja bem-vindo ao Geração Caminhão, o Wellington Macena. Obrigado. É um prazer estar aqui, é um prazer atingir o seu público e poder transmitir um pouco do conhecimento adquirido ao longo do tempo. Seja bem-vindo. O papo aqui é reto e direto, então a gente vai falar aqui, tentar extrair toda essa sua vivência, experiência e transformar isso num conteúdo que quem está do outro lado assistindo consiga transformar o seu negócio, fazer diferença na sua operação hoje. Wellington, quem começa no chão da oficina, assim como você começou, enxerga as coisas de forma diferente, o mercado é diferente, né? Vamos voltar um pouquinho lá na sua trajetória? Conta um pouco pra gente como foi teu início, como que você vai parar aí no mundo dos caminhões. Bom, trabalho com caminhões há 15 anos. Comecei como auxiliar de mecânico devido à necessidade. Tive uma escolha na vida que eu saí de São Paulo e fui morar no interior de São Paulo. E lá me vi na necessidade de trabalhar. E comecei, tive a oportunidade. Agradeço o senhor Arlindo, que foi o meu primeiro chefe de oficina. E ele me ensinou muito. Entrei como auxiliar de mecânico, fui para mecânico C, na Assis Diesel de Veículos, uma concessionária da Mercedes. Sim. E depois um headhunter da Volvo me chamou para Lapônia. Lapônia é uma concessionária diretamente do grupo Volvo. Não é uma concessionária de acionistas, né? A Volvo... Era loja de fábrica? Isso, a Volvo implementa tudo diretamente na Lapônia. Todo o sudoeste aqui do interior de São Paulo.
faz parte desse grupo Volvo, do E grupo você tava Lapônia. lá com essa galera. Tava lá com essa galera, tive o prazer de trabalhar com o Sr. Wilson Lirman, que hoje é presidente da Volvo América Latina. Aprendi bastante também com o Reginaldo Ribeiro, que foi o meu gerente lá. E aí, trabalhei um pouco dentro da fábrica também, rodei um pouco aí o Brasil, Luiz Eduardo Magalhães, Feira de Santana, Sorriso, Balneário, tudo fazendo a implantação e desenvolvimento de oficinas. E de concessionária, do dealer também. Vi a necessidade de voltar para minha terra na época da pandemia. Sou filho único, então tinha que ficar perto da Você é minha filho família. único? Sou filho Meu único. Deus. Já tinha uma filhinha e aí quis voltar para São Paulo para ficar perto da minha família. Wellington, eu tenho 9 irmãos, cara. Meu Deus do Eu céu. podia, eu podia te emprestar uns Me dois, empresta que ó, é difícil ser filho único, viu? A uns 2 a 3. responsabilidade é muito É grande. muito grande, né? É, E depois, quando você veio para a parte de logística mesmo, você tem uma experiência ali numa das maiores transportadoras do Brasil, né? A Braspress. sim, Como sim. foi essa tua vivência lá? Então, logo no período pandêmico, eu retornei para São Paulo e eu tive a Uhum, oportunidade na Iveco, pelo uhum. grupo Cofip aqui, grupo Sim. Comolate. E aí recebi uma proposta para ir atuar diretamente na Braspress como um Uhum, coordenador lá. uhum, Então, me vi numa necessidade de me testar novamente como profissional e achei bem interessante ir para um rumo diferente. Saí da parte da montadora e fui para o lado do comprador. uhum. Então, eu já tinha um viés da oficina, já tinha um viés do fabricante, de como funciona as metas, porcentagem, e fui para o lado agora do embarcador, que sofre com a demora nas oficinas, que Sim, sofre com nossa. altos custos Uhum, e a operação não para. uhum. Então eu também pude vislumbrar desse lado qual é a pressão e o que a gente pode fazer para melhorar estando do outro lado na oficina para tentar mitigar esse problema, né, de demora. Esse acesso que você teve, né? Ele te trouxe aí muita bagagem, né? O quanto que isso te ajuda hoje na gestão de grandes frotas? A percepção do tempo, o entendimento. Uhum, Hoje, um dos KPIs muito importantes dentro da logística é a disponibilidade, sim. MTTR, MTBF, então isso tudo está atrelado à quantidade de paradas. Uhum, Um caminhão parado custa mais do que sim, a própria manutenção em sim, si. sim. Então, quanto mais eu conseguir manter o caminhão disponível, melhor. E Uhum, aí vem o planejamento da manutenção, que sim. acredito que a gente vai abordar um pouco mais Sim, vamos falar bastante profundamente. sobre isso. Então, eu consigo entender a dor do embarcador e também consigo entender a dor, muitas vezes, do fabricante, Uhum, de conseguir entregar em tempo hábil aquela demanda, aquela espera que o embarcador precisa. Então eu entendo e sei até onde eu posso cobrar e até onde eu tento contornar aqui e falar que eles estão fazendo um corpo mole ali para poder sei. entregar o serviço. Você consegue ajustar a comunicação ali, né? Porque você já Exatamente, conhece os dois lados. Eu vou falar que sua exatamente. vida tá bem fácil, hein? Não muito, viu? Não muito, Eu mudou tô achando que bastante. simplificou muito. Não, mudou bastante. Depois do período pandêmico, a gente teve uma alta de condutores no mercado. Alguns, infelizmente, não com tanta experiência. E aí é onde a gente vê hoje uma crescente em demasia de caminhões quebrados e caminhões em desvalorizações. Muitas marcas, às vezes, que estão sendo queimadas no mercado, não pelo problema da marca, e Mas pelo sim quem opera a por máquina. quem opera a máquina. Uhum. E ter essa experiência do chão da oficina te ajuda a enxergar a operação de forma diferente? Sim, porque eu vejo aonde o erro da pecinha atrás do volante consegue impactar nessa indisponibilidade do caminhão e mitigar esse custo alto que o embarcador tem. Um dos custos que nós temos fixos é o combustível Sim. e folha de pagamento. Então, a gente conseguindo administrar esse custo em manutenção, a gente consegue dar uma disponibilidade maior para o veículo. A gente sabe que o passivo trabalhista ali você não consegue fazer muita coisa, né? Porque Sim. é totalmente inerente ao gestor. Mas o combustível é uma parte boa para a gente tocar aqui, porque tem muito a ver com a qualidade do produto dos caminhões e também com o condutor, né? Sim. O conhecimento que o condutor tem sobre o produto, sobre a estrada. O que você mais vê ali dentro da operação nesse sentido de motorista e máquina? Eu comecei a trabalhar com caminhões logo no período de mudança ali para essa tecnologia do Euro 3, do Euro 5, agora nós estamos no Euro 6.
E com isso nós vemos a grande demanda de tecnologia embarcada no caminhão. E às vezes os motoristas não estão aptos para lidar com isso, o que aumenta muito o custo não só de manutenção, como também de combustível. A não operação é, de fato contundente ali com o freio motor, o freio de serviço, o freio da carreta, isso faz aumentar muito o custo, aumenta muito o combustível, o kickdown que a gente consegue acompanhar com a telemetria, motor ocioso. Hoje, dependendo do tamanho da frota, motor ocioso, em 100 caminhões, dependendo, em um mês você tem quase 5 mil de custo inerte ali, só Tá do falando da caminhão, banguela? da banguela. Não sempre só da banguela, mas às vezes ele fica ali com o motor paradinho, sabe? É, parado, parado, mas não Ar-condicionado. tá parado. Exatamente. Uhum. Entendeu? E a Sim, grande cidade aqui como São Paulo ajuda também um pouco com o sim. trânsito, A né? distribuição, né? Quem trabalha na distribuição sofre um pouco. Exatamente. Agora, uma das tuas formações é direito, né? Sim. Como que o direito te ajuda dentro da logística e da operação da frota? É uma coisa que, quando eu participei de alguns processos seletivos, muita gente fala, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Porque a gente vê Tem tudo, né? engenharia ou administração e áreas correlatas, mas todo mundo esquece que tudo é baseado em leis. Sim. Tudo é baseado no dever e fazer. O direito, ele me deu... Não foi a minha primeira opção, tá? Sim, sim. A minha primeira opção era engenharia. Certo. Quando eu vi um motor, pela primeira vez na minha Se vida, apaixonou. me apaixonei. É, o caminhão faz isso com a gente. Eu não consegui sair mais da área. O caminhão faz isso com a gente. Exatamente. Mas eu sou um pouco perfeccionista e eu vi que eu não ia conseguir, porque eu já estava trabalhando, estudando, e o pessoal aí sabe como que é difícil trabalhar e Sim, estudar. conciliar é bem É complicado. muito difícil. Aí eu fui pro direito, porque na época eu achei a administração tanto quanto genérico. Sim. Década de 90, início dos anos 2000 ali, a administração era muito boa. Hoje a gente já vê uma certa defasagem. É como se você não tivesse o que fazer, quando você sai do ensino médio, você vai fazer administração. Só que existem uns complementos, que foi o que eu optei por fazer. E aí eu fiz o direito porque ele me dá uma análise contratual, eu sei lidar com os fornecedores, eu sei Garantia lidar também. com garantia, eu Uhum. sei das leis de invasão comercial, que é a Lei Ferrari, dos concessionários, então eu sei aonde eu posso buscar e não vai ter nenhum impacto. Me dá análise tributária, que é muito grande aqui no Brasil essa carga. Eu tenho entendimento do passivo trabalhista, eu tenho entendimento do próprio CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro. Sim. Todas essas mudanças, por que que a gente não tem mais o caminhão frontal, o caminhão caminhão bicudo, bicudo. que é tão bonito, É. a gente só vem pro Ele caminhão não tá frontal. mais bicudo, Wellington, porque aquela raiva dele passou, então Passou, ele tá aí sorrindo agora. só tá, exatamente, tá de carinha lisa agora. Não tá mais bicudo. Bicudo quem tá agora é quem tem transportadora, viu? Exatamente. Tá complicado na situação, né? Tá bem complicado. O preço do diesel impacta muito negativamente a operação hoje. O alto custo que nós temos, os derivados de petróleo, as cargas tributárias que nós temos aqui hoje está muito difícil. Eu acho que é um dos anos mais difíceis para o setor logístico. Sim, tá desafiador, né? A gente fala assim Muito. que tá complexo também. Além de desafiador, tá complexo. Muito, muito. Falando em complexidade, né? Você fez direito, aí depois você fez 4 MBAs ao mesmo tempo. Sim. Isso foi loucura ou foi estratégica? Não, desculpa. Isso foi estratégia ou loucura? Foi um pouco dos dois, eu acho. Eu fiz primeiro, quando eu entrei na Braspress, eu tive a necessidade de fazer um curso em melhoria contínua, para melhorar processos. Não só no Fabril, mas também na parte de manutenção, organização, 5S, Kaizen, Kanban, enfim. Nossa, eu vi aqui que você tem todo esse conhecimento. É bem Sim, amplo, né? são várias ferramentas que nós conseguimos utilizar ao longo do dia, que às vezes nós fazemos até por osmose e não sabemos o nome correto do que a gente está fazendo ali utilizando. Então, a prática, por mais grande que seja, se não moldada e bem direcionada, ela fica uma energia gasta à toa. Então, eu resolvi moldar toda essa energia para que eu pudesse direcionar de forma efetiva. E aí eu fiz o Black Belt, que foi por onde eu conheci a FM2S, e aí através disso eu consegui conhecer a trilha de carreira. E aí eu optei por fazer gestão de projetos. Você foi linkando ali com a área que você queria atuar. Gestão de projetos, gestão de qualidade e processos, gestão de pessoas e gestão de logística. Então as matérias que eram correlatas, eu fazia uma vez só
e eliminava. Então eu fiquei 2 anos fazendo, praticamente 1 ano eu fiz uma matéria só, que eliminava, e depois 1 ano em matérias específicas. Então é possível fazer, né? É possível. Essa pressão ali, Wellington, de fazer isso e ao mesmo tempo estar trabalhando, qual conhecimento mais te ajudou na operação desses que você citou? Conseguir direcionar de forma efetiva essa energia e entender as ferramentas. Porque às vezes você tinha o processo todo desenhado, eu tinha todo o processo desenhado, só que eu não conseguia tirar da minha cabeça. É Sim. igual Excel. Extrair, né? Exatamente. Nossa, ter clareza. É igual Excel. A gente pensa de uma coisa maravilhosa, só que na hora de colocar para o Excel com essas fórmulas acaba sendo um pouco complexo. Então eu resolvi lapidar isso. A gente acaba indo para muito longe, né? Exatamente. O Aí a gente pensamento vê vai. ferramentas como Demax, POC, Pareto, Ishikawa. A gente Pareto, consegue Pareto ver. é um bom método para a gente aplicar principalmente Sim, nas taxas de manutenção, o que tem ocioso, o que não sim, tem, manutenção onde gasta mais, né? exatamente. 5W2H. Todo mundo devia fazer isso pelo menos uma vez no dia. Por quê, como, quando, onde. Isso a gente já consegue dar um baita norte para a gente poder direcionar. Além de toda essa questão que você trouxe aqui, qual é o maior desafio de liderar uma frota gigante que roda o Brasil inteiro? Comunicação. Deixa eu ser- Comunicação. A informação nunca chega certo. Vem aquela informação quadrada, sabe? Sei. Não vem aquela informação redonda que você consegue entender e já solucionar o problema. E aí vem com aquela dificuldade de estudar ou de fazer qualquer outra coisa. O gestor de frota, ele vive com o extintor na mão. O celular hoje, ele é um extintor. Você sempre apaga incêndio, sempre acontece alguma coisa que você tem que atuar. Por mais planejadinho que esteja, sempre sai alguma coisa do controle. E esse peso, ele é mais operacional ou psicológico? Psicológico. Psicológico, né? Sim, porque a operação cobre e aí o seu psicológico fica abalado. Então é o psicológico. Ainda mais tendo tanto conhecimento e não conseguir também aplicar ali no dia a dia, né? É Exatamente. frustrante também. Exatamente, muito É uma frustrante. frustração, é. Sim, É uma muito frustração. frustrante. Dá um exemplo dessa comunicação que você está falando aí. Um exemplo de comunicação. Você fala entre motorista e base, ou entre fornecedor. O que você acha que mais pesa ali na operação do dia a dia? Na rotina, né? Sim. Aí eu vou te citar 2 experiências que eu tive. Não vou citar o nome das empresas Claro, por uma claro. questão ética, mas existe uma empresa que viaja daqui para o Nordeste, mas ele não é com um motorista só. Ele vai parando de base em base Sim. e vai trocando de motorista. Nisso, o que o primeiro motorista sentiu na viagem, uma trepidação no volante, alguma arrancada, ou uma falha, Uma frenagem mais brusca. Isso, o outro motorista que logou já não vai sentir. E aí ele já não vai comunicar, porque para ele tá certo o jeito de operar. É apenas um modo operacional da máquina. E aí o terceiro motorista vai sentir já uma coisa totalmente diferente do primeiro. E aquelas informações vão se acumulando e no fim você pensa que é só um desalinhamento que tem e quando você vai ver tá quebrado uma bandeja, um pivô e é uma coisa muito mais séria. Tem que ter uma sinergia aí, né? Porque Sim. se não tiver, o cara, quando troca nesse exemplo aí, se não tiver sinergia, a comunicação realmente Exatamente. realmente E o não outro chega, né? viés é a facilidade de termos um motorista fixo no caminhão. Sim. Ele cuida um pouco melhor do caminhão, trata o caminhão como se fosse dele, isso é muito importante. Porém, a exigência da operação não permite com que façamos tudo de uma vez. Aí já entra o trabalhista, né? Exato. Fazemos o que conseguimos e o que é mais emergencial. O que é algo mais superficial, a gente empurra para a próxima parada, porque o caminhão às vezes não consegue parar. Sim, Ele que a chega, carga precisa chegar. descarrega e já carrega de novo e vai embora. É só vai para outro dia, porque a lei hoje no motorista permite que ele tenha um interstício de 11 horas entre uma jornada de 7 dias ou que ele emende 14 e folgue 2 dias. Né? Então, às vezes um caminhão não para, ele chega, descarrega, o motorista vai, fala um oi para a família e vai embora de novo. São muitos poréns ali, né? Exatamente. Você pensa que está resolvendo um lado, você tem que trazer o outro, dar um equilíbrio ali. Exatamente. Aí o motorista não gosta. Ah, mas eu pedi para trocar o espelhinho aqui de um retrovisor. É uma coisinha mais simples. E aí não, a gente troca na próxima. Agora eu troquei pneu porque é da multa, é uma questão de segurança para você e para os transeuntes e para os demais condutores. Então vamos agir no que é prioridade. Isso a gente consegue fazer depois.
você tá começando a entrar na parte que a gente vai abordar agora, que é o PCM, né? O Planejamento e Controle de Manutenção. Muita gente tem uma visão que isso é burocracia. Agora, você que é um cara que vive isso por dentro, como o PCM vira inteligência de gestão ali dentro da frota? Inteligência financeira, inclusive. Sim. Eu consigo planejar a parada do caminhão. E muitas vezes vira o que eu aprendi com outro gestor que eu tive também, uma manutenção por oportunidade. Onde a gente aproveita aquela parada, a gente tem um fornecedor externo ou até mesmo uma mecânica interna, depende do tamanho da transportadora e da necessidade que ela tem. E aí a gente faz o checklist do carro. Atrelado até mesmo o checklist que o motorista faz. Porque é ele que está na lida todos os dias, ele Ele que que tem contato, conhece a né? máquina. Uhum. Ele tem que fazer até mesmo um checklist por questão de segurança. Sim, sim. Bater um pneu, ver se está tudo certo, se todas as luzes estão funcionando, se o freio está funcionando, para que ele possa seguir a viagem tranquilo. Caminhão carregado tem um comportamento diferente de um caminhão vazio. Sim, Em sim. piso seco, em piso molhado, às vezes ele vai numa estrada vicinal que não é tão boa, não é pavimentada. Então, o comportamento do carro deriva dessas ações externas. E com esse planejamento, a gente consegue, e esse checklist do motorista ali mais visual, não tão técnico, e depois um checklist mais técnico, a gente consegue aproveitar a parada, a gente aumenta a disponibilidade do carro, Sim. porque em uma parada, por mais que ela demore um pouco mais, ele vai ficar 2, 3 meses rodando sem me dar problema. Uhum. E eu aumento a vida útil do carro. Sim. Fora que hoje existem muitas transportadoras que não fazem a manutenção diretamente na concessionária, por questões de custo e Sim. etc. E outras acabam optando por uma manutenção de um fornecedor independente ou da mecânica interna. Mesmo com manutenção independente, muitas transportadoras, isso eu tive o prazer de implantar em uma, o próprio carimbo de manutenção realizada. Isso agrega valor na hora da revenda. Na hora da revenda, que é um ponto também que a gente vai abordar aqui mais na Sim. frente. Wellington, com toda essa experiência, a gente está percebendo aqui que você tem longa experiência aí, várias visões, né? E também tem contexto, né, para trazer aqui para nós. Quando vale mais a pena ter oficina própria ou terceirizar? Bom, um ponto negativo da oficina própria. Sim. A burocracia do Brasil, tanto de licença municipal, estadual, federal, descarte de resíduos, a destinação final, isso encarece muito o projeto. Você tem Tem que que ter uma ter estrutura, né? uma estrutura muito robusta para poder ter uma oficina própria. Fora o custo da mão de obra, que está muito alto, é uma mão de obra que está escassa no mercado hoje, né? Eu brinco com o pessoal da minha equipe que é mais fácil a gente tropeçar numa pepita de ouro do que achar um motorista, um mecânico, um funileiro ou um eletricista para a gente contratar. Essa geração que está vindo hoje não quer mais pôr a mão na massa. E quem tem o conhecimento está cobrando muito caro por isso. Sim. E aí, se a gente vai na CLT, acaba triplicando. Aí vem a pejotização, enfim. É um É uma assunto série de mais coisas. longo. É mais longo, né? Isso, a oficina O episódio mas a 2. oficina própria, ela acaba sendo viável quando a frota é muito grande. Acho que a partir de uns 500 veículos já é importante você ter uma oficina própria. Pô, Wellington, mas 500 veículos é bastante carro. Com 100, 160, 200, já não dá? Não, não vale a pena. Você fala Não vale pelo a pena, custo. pelo custo. De Pelo manter custo. toda essa estrutura arrojada, manter uma estrutura de mecânicos bons. Sim, sim. Mesmo que você faça só uma troca de óleo, de repente, se o cara não souber, ele pode travar, deixar um bujão solto, alguma coisa, e dar um problema muito grave depois. Então, eu acho que a partir de uns 500 carros, acaba sendo mais viável, porque aí você tem um controle maior, você consegue comprar peça em grande quantidade, aí o seu custo consegue baratear. Começa a ter ali uma brincadeira Sim, na escala, né? exatamente. Essa questão do mecânico, eu tenho a percepção, assim, andando por aí, que eu ando bastante, que a dificuldade hoje não é somente em encontrar mecânicos, mas aqueles mecânicos que são bons de diagnóstico. Tem muito mecânico aí que ele olha o veículo e fala, o problema é esse. Aí você Sim. faz. Não é aquele. Aí, não, agora não é esse, é esse. Aí você faz mais uma vez, né? Então a gente percebe que a tecnologia que foi melhorando nos caminhões também foi um complicador para esse diagnóstico mais rápido, né? Mais rápido de entender ali o que é realmente o problema do caminhão, como que eu resolvo. Sim, você tocou num ponto sensível, porque desde 2012 nós temos aí caminhões com Euro 5 e agora nós tivemos a passagem de bastão para o Euro 6.
e ainda existem oficinas que não passam o aparelho para fazer um diagnóstico. Na Volvo, eles não chamam mais mecânico, é mecatrônico, porque é Mecatrônico. tudo eletrônico. Sim. É muito Tem que módulo, é saber muito fazer a leitura cicote, ali, tem que fazer interpretar, tudo. né? Exatamente. Então, isso também encarece a manutenção, logo encarece o treinamento. Por isso que a manutenção de oficina de concessionária é alta, porque o investimento no curso, nos cursos, na preparação desses profissionais é muito alto. Ter essa oficina própria, você está trazendo esses pontos do que os positivos e o negativo, como tudo na vida tem Sim. os prós e os contras. Mas e com relação a terceirizar? Qual que é ali a maior dor? Conseguir fazer um bom contrato de fornecedor, Desenvolver o contrato ali? sim. Sim. Disponibilidade e valor também, porque muitos fornecedores não têm o estoque tão grande, aí ele acaba repassando a peça com um custo mais alto, mesmo que comprada em lojas paralelas. Hoje nós Sim, temos linhas maravilhosas no mercado paralelo, sim, que a gente chama de. A gente que vem de montadora, a gente sabe o que é genuíno e o que é original. sim, sim. Tem uma peculiaridade ali de diferença. Então a gente consegue comprar peças originais com um custo mais barato. Não é genuína porque não veio de fábrica, mas é original. Exato, Tem que exato. ter a fonte, né, Wellington? Exatamente. Porque Tudo é a fonte. é a mesma que fabrica para montadora, né? Sim, Elas só mudam alguns componentes na receita que barateiam. sim. Eu costumo trazer Embalagem, né, também. algumas analogias mais do dia a dia. É a mesma coisa uma receita de bolo que você usa uma marca top e você usa uma marca mais intermediária. O resultado é o mesmo, o gosto é o mesmo, você só vai gastar menos no ingrediente. E aí entra de novo aquela relação que você precisa ter, né, com fornecedores. Tem que Exatamente. ter uma habilidade ali também para não só manter, mas descobrir fornecedores bons, que faz toda a diferença tanto em preço como em ter a disponibilidade ali, né? Qual é a técnica, Wellington? Você que já andou em tantas transportadoras, empresas grandes aí, qual é a sua técnica para conseguir bons fornecedores? É um outro KPI que nós utilizamos, é a manutenção por confiabilidade. É, ao longo do tempo, a manutenção de frota ela buscou muito de manutenção industrial. Todos esses indicadores são de manutenção industrial Sim, que a gente utiliza para a frota também. como referência ali, né? Exatamente. Então, a manutenção por confiabilidade, a gente consegue mensurar quantos retornos de serviço a gente teve por aquele mesmo problema, aquela mesma falha, se é uma falha recorrente. É o que a fábrica faz quando ela precisa fazer um recall, por exemplo. Né? Ela sabe que aquele problema é persistente, deu um vazamento. O motor do Volvo, por exemplo, o D13A, tinha um problema de vazamento que era uma junta ali no trocador de calor de papel, dava vazamento, trocou para uma junta de alumínio, começou a dar vazamento também, trocou toda a tampa. Aí resolveu. Resolveu o problema. A gente fala que é o vício do produto, né? Veio de Exatamente. fábrica, não adianta. Exatamente. Tenta, tenta, tenta e. Sim. E o problema de diagnóstico mal feito. Uhum. A gente tava Né? falando disso, né? A gente não consegue matar. Hoje, com a bagagem que a gente adquire, até mesmo aprendendo com o motorista que está ali na diária e conversa com outros motoristas e entende a mesma dor, a gente sabe que às vezes uma luzinha acesa é só uma troca de filtro Racor, a gente sabe que alguma coisinha é só apertar o botãozinho ali que a gente consegue, não precisa ir para a concessionária, fazer um monte de coisa. Tem formas do próprio motorista fazer isso no painel do veículo, né? Mas esse retorno de trabalho por às vezes um esticador mal colocado, uma A correia que foi execução, mal né? colocada, a execução, porque não temos profissionais com muita bagagem. Isso a gente está se perdendo. Antigamente era fácil, quando a gente pega os 1113, aqueles caminhões Nem me fala, hein? mais básicos, o jacaré, coisa linda, aquele caminhão Jacarezinho, lindo, laranja, coisa mais linda. exatamente. Ali era muito mais fácil. Hoje não. Hoje a tecnologia está muito alta em termos de tratamento de gases, em termos do tratamento do diesel. Uma série de coisas, né? Qualquer coisinha impacta e diminui a potência do caminhão, deixa o motorista de cabelo em pé. E aí a gente leva na concessionária, e aí ele não tem o aparelho, porque o aparelho bom é só o aparelho da concessionária, os outros você Sim. tem que comprar licença, e é caro, aí você tem que compensar na mão de obra, enfim. Tem que ter uma estratégia ali de que problema levar para a concessionária, de que problema levar num fornecedor que é um pouco mais caro, mas ele tem uma bagagem um pouco maior. Então a gente também tem que valorizar esses profissionais. Sim. E nessa escolha, qual indicador mais pesa na decisão entre a oficina própria e terceirizar? Depende.
Tudo depende. É igual Sim. no Você direito. tá parecendo um juiz falando. É igual no direito. O Depende. pessoal fala que tudo depende. Tudo Depende. depende. Eu posso ver um indicador de disponibilidade, por exemplo. Na Volvo tem uma sacada muito interessante. Você vai para uma troca de óleo, você não pode demorar X tempo lá, porque é um serviço muito rápido. É um É um pit KPI deles, stop. né? É um pit stop. Então, se eu for fazer uma troca de óleo de repente num fornecedor terceirizado, ele pode demorar o dia inteiro para fazer. E aí, com a falta de motorista, eu deixo o cara lá um dia de manhã, aí eu vou usar ele para fazer outra coisa, o caminhão fica lá, eu vou buscar o caminhão depois só no dia seguinte. Então aumenta a minha indisponibilidade. Se eu consigo fazer uma parada rápida de troca de óleo e filtros, em 2 horas ele sai do local. Mas eu preciso ter um profissional que tenha um grande local para poder atender essas demandas, porque ele não atende só a um cliente, ele atende vários, né? Então, a gente pensa por esse viés também. Custo, Eu ia obviamente, falar assim, que de fora a gente acaba vendo que escolhe o terceiro por ser mais barato, né? e nem sempre. E nem sempre, né? Nem sempre. Às vezes tem Uhum. um terceiro que é tão caro quanto a concessionária. Quando o cara é muito especialista Porque também. ele me fornece o que a concessionária me forneceria se eu estivesse indo lá. A única diferença é que eu não vou ter a exigência de ter peças genuínas ali. Eu posso comprar peça fora e levar para ele, ou ele mesmo faz essa cotação, compra a peça, e às vezes repassa para mim sem nenhuma margem. Você falando dessa forma, você me faz lembrar o contrato de manutenção de fábrica, né? Você já trabalhou com essa modalidade? Você acha que funciona ainda ou Sim. não? Como que você enxerga isso? Então, as montadoras elas costumam usar uma forma um pouco injusta, né? Porque se eu tenho um caminhão e ele é só rodoviário, ele não tem nem misto, mas ele roda sempre, é considerado severo. E aí eu faço a seguinte pergunta: e um canavieiro que Vai nem ser o quê? desliga? É. Como que ele vai ser tratado da mesma forma, Uhum. sabe? Você fala o critério do contrato. Exatamente. E assim, é barato? Depende do que você vai fazer. Se for só troca de óleo, tem uns planos mais básicos, você consegue ter um bom retorno financeiro a longo prazo. Pensando num contrato aí de uns 2 anos, que é o Sim, tempo de na hora de garantia do revender o carro. caminhão, né? E Super você. valoriza também. Exatamente, exatamente. Que é o que a maioria das frotas hoje deveriam fazer. Uma renovação de 2 a 3 anos. Porque é a hora que o caminhão começa a dar problema, né? Problemas mais graves e custos de manutenção em valor agregado maior. Então, eu tenho, por exemplo, caminhões com 300, 400, 500 mil já, com 3 anos, que já vai precisar fazer um motor. Entendeu? Aí é um custo que eu não quero ter para mim e estrategicamente a gente passa para Aí frente. vai repassando, né? Exato. No caso do caminhão rodoviário que você está falando. Vamos explorar um pouquinho mais a questão do contrato de manutenção, Vamos. que é uma visão que eu tento trazer aqui para o pessoal anunciar no Marketplace do Geração Caminhão, que é o histórico de manutenção do caminhão. O quanto que isso agrega na hora de revender o caminhão, porque quando você coloca a transparência na mesa, o preço sobe, né? Sim. Você que também participa desse processo de renovação, acredito que você faz isso sim. Já acompanhei, né? Já acompanhou. O que você enxerga? O que muda no comportamento do comprador quando ele vem olhar um caminhão que tem histórico com um que não tem? Credibilidade. Seriedade do transportador que está passando o veículo para frente. Né? Eu disse há segundos atrás que um caminhão, às vezes, 400, 500 mil, ele vai ter que fazer o motor. Mas se ele tem um bom histórico de manutenção, nem necessariamente ele não precisa. Ou ele vai precisar fazer, mas o custo não vai ser tão alto quanto a um que não tem o histórico. Pode fazer metade ali, né? Parte de Exatamente, baixo e tudo. exatamente. Faz só a parte de baixo ou só a parte de cima. Ou às vezes tem alguns caminhões que tem problema crônico, como nós temos aí da estrelinha que dá um probleminha de sempre quebrar cabeçote. Mas estrela é assim mesmo. Só A quebra estrela não brilha o tempo cabeçote. todo. Exatamente. Aí a gente fica refém, aí, independente da quilometragem ou de quão bem nós tratamos o caminhão em termos de manutenção, né? Manutenção bem feita é caminhão rodando mais tempo. Caminhão rodando mais tempo é lucro entrando, né? Então, a manutenção não é vilã da operação. Ela ajuda. E Exatamente. quem compra, que vai usar o caminhão a partir dali, também fica mais aliviado em saber que pode Exatamente. confiar no que foi feito, né? Sim, sim. E o controle para se manter fazendo as preventivas, né? A preventiva e a preditiva, ou a manutenção por oportunidade que seja, ela agrega muito valor ao veículo.
muito valor, muita transparência. Você tem tudo que aconteceu com o caminhão ali em mãos. Até mesmo para vender o caminhão e ele ter uma garantia. Quem está comprando continuar tendo a garantia, né, com uma nota fiscal, saber o fornecedor que ele sempre teve, para poder ir lá e procurar saber. Os sinais estão ali, né? Porque um Exatamente. caminhão bem cuidado a gente percebe, ele roda mais solto, a batida do motor É é diferente. bonita, é diferente, Sim, né? É quase que uma exatamente. sinfonia. Aí quem tá do Sim. outro lado, que sinfonia? Só que Não, a só quem diferença é entende. só quem tá, sabe, né? Você vai Exatamente. olhar um caminhão todo detonado, que não fez nada, pneu sem borracha, vamos dizer pneu careca, né? Aham. Aí como que você vai querer pegar o melhor preço se tá faltando coisas para fazer no caminhão? Sim, Caminhão que falta partes às vezes, né? Tá faltando ali parte de um farol, um retrovisor. sim. E isso tem que ser contabilizado para quem vai comprar também. Então, ter esse histórico de manutenção é um bom caminho para valorizar a frota e não perder tanto, né, na hora Exatamente. da renovação. Exatamente. Quando a gente compra caminhões, eu já participei de CAPEX, onde adquirimos caminhões e até mesmo alguns bis de locação. Trabalhei em uma locadora onde a gente faz o cálculo de depreciação do veículo, né, pela operação, pelo tipo de uso. É basicamente o que o contrato de manutenção faz para poder calcular o tempo e o intervalo entre manutenções. Então, a gente conseguindo ter essa dosimetria, a gente consegue repassar isso para o comprador. Né? Olha, ele rodou tanto tempo, esse foi a característica desse caminhão. Porque cada caminhão é uma máquina, é igual um ser humano. Ele pode fazer o mesmo caminho todos os dias, mas por condutores diferentes, e aí ele vai ter um comportamento diferente um do outro. Para ter ali uma boa gestão, tô falando do PCM agora, que software você usa? Porque fazer na unha é impossível, né? Mas É impossível. eu queria muito que você pudesse citar aqui, que você deve já ter usado vários, né? Eu usei bastante, só Hum. que a tecnologia é algo que está muito caro hoje. Né? A gente vê alguns sistemas aí que é caríssimo o mensal, as licenças, E não enfim. tem tudo num lugar só, né? Não. Aí você trabalha com muita redundância. De 4, 5, 6 sistemas ali, porque um não conversa com o financeiro, o outro é um ERP, não se conversa com o TMS, não fala com o WMS, é difícil. E são siglas que A só Torre de eles Babel. entendem. Exatamente. E a própria telemetria em si que vem acaba sendo uma redundância. Por isso tem que fazer uma torre de controle. Né? E controlar tudo isso através das rotas, mapear isso para a operação ter disponível o que eu tenho de caminhão em operação, o que eu tenho de caminhão que tem que parar para manutenção, o que está em manutenção, a previsão. Então, tudo isso numa torre de controle é o mundo ideal. Sim. Né? Aquela Mas custa... coisa linda com 50 telas, 30 telas, 10 telas que seja, é maravilhoso. Parece a bolsa. Exatamente. A bolsa de valores. Isso, tive o prazer de ir em algumas transportadoras que é lindo de ver. E é um trabalho genial por fora. Só que demora, né? Isso. Demora para ser implantado. Tem que demorar aí pelo menos E você acha que o transportador tem paciência, meu amigo? Não. É igual a manutenção. E é o termo que a gente usa vulgar que acha que é pastel. Sim, né? É pizza, né? É pizza. Você colocou no óleo, saiu, você já vai comer. Não é Dá pra assim. escolher o sabor, caramba. Sim. Mas software bom, a Rabot é muito boa em termos de pra a gente ver manutenção hoje. Sim, você fala fazer uma programação ali, principalmente. Fazer a programação, o próprio motorista consegue abrir a ordem de serviço via app de celular, isso é muito bom. Telemetria hoje, Omnilink, 3S, Sascar, são as que eu trabalhei, são muito boas. Hoje na frota da Baru que eu coloquei a Omnilink, para a gente poder ter esse controle. O que ela traz ali de dado importante na gestão? Os principais, pelo menos 3. Ociosidade, kickdown e a média de condução dos veículos. Eu tenho a nota... Fala o que é kickdown, o pessoal Kickdown é quando a gente vai subir uma subida, assim, uma ladeira, que a gente fica com aquele pé afundado lá para o caminhão poder sair, sabe? O pé de alface. Exatamente, é esse kickdown. É aquele pezão lá que faz jorrar a média e ir embora... Evapora o combustível. Evapora. Entendeu? Então a gente... Deveria se chamar, então, evaporador, em vez de kickdown. Evaporador. Cupim de ferro, né? Cupim de ferro. Exatamente. Hoje eu vou sentar a bota. Isso, e aí vai embora Acaba a média. com tudo. Vai embora a média do... Verdade. Tudo. Por isso que as transportadoras fazem o ranking de motorista hoje, com a intenção de premiar esses motoristas, né? Com média, com multas... que é um grande ralo do transportador. Gente, acho melhor também. A gente nem entrar isso, porque, nossa, o custo é alto, hein?
Mas é um dinheiro que dói no bolso do transportador. A Dói. multa. E a gente... Eu fico muito na aquisição técnica de comprar frotas, né? Esse tema, realmente, em multas, ele incomoda. E ele incomoda não só pelo valor, mas também para fazer a gestão de identificar, de ver o que é. Mas eu percebo que a multa em si, ela está muito relacionada à irresponsabilidade do condutor. Sim. Existe toda uma cultura que tem que ser implantada, né? Por isso que muitas empresas, em sua maioria, faz o CIPAT, que é a Semana de Segurança, tem o SSMA, que está muito atrelado também à condução, não só a técnica de segurança do trabalho, para a obra e a parte industrial. Isso também tem a ver com a rodovia, porque o motorista está conduzindo um caminhão de toneladas com uma carreta de toneladas, Sim. com uma frota de toneladas. No fim das contas, ele está com 40 toneladas a 80 por hora. Faz a conta de qual o impacto disso em cima de um carro popular. Sim. Imagina, esmaga. O caminhão nem sente, então ele tem que ter a prudência de andar. Por isso nós temos a câmera hoje embarcada. Muitos motoristas não gostam, mas é para a segurança deles. Até mesmo para lidar com a má fé do outro transeunte, às vezes que bate no carro tem muita e coisa aí fala que não meio foi da você estrada, que bateu. Sim. Então a gente tenta se resguardar de todas as formas possíveis contra isso, né? Contra essa má fé que está ali. E multa não é só irresponsabilidade, é um falta dos de pontos. treinamentos. A que eu mais vejo, a que eu mais pego na hora da negociação é evasão de balança. Sim, mas isso porque as transportadoras têm que estar acima do peso. A gente volta naquela questão do CTB, que é a metragem de um por outro, por isso que saiu o caminhão bicudo, hoje a gente é caminhão frontal, sim. para poder ganhar no tamanho da Aquela carreta. lei de tolerância por eixo também, é bem difícil calcular isso na hora. Exatamente, É exatamente. bem difícil. Tanto que quando lançou-se o Scania a gás, teve uma repercussão, porque ele teria que ter vários cilindros para poder fazer uma viagem e se sustentar em termos de quilometragem. Agregou né? peso. E agrega peso, Sim. e aí você tem que diminuir a carga. Então, são coisas que impactam. A legislação no Brasil ela tem que mudar um pouco, né? Já passou da hora. Sim. E como que você faz para encontrar oficinas boas, parceiros confiáveis pelo Brasil, sem ter que parar o caminhão? Google. Google? A gente Simples dá assim? A gente dá um Google, Aí você acha a empresa. procura a empresa, aí você tenta conversar direto com o dono. Isso eu tenho uma equipe hoje que entra em contato com o pessoal. A entender e aí ali, a né? gente tenta conversar ou com o gerente, ou às vezes a gente tem a facilidade de conversar diretamente com o proprietário. A gente faz uma chamada de vídeo, entende, porque senão o custo para conhecer o Brasil ali fica alto. A chamada de vídeo resolve, Exatamente, a tecnologia a favor. Isso, é nosso favor. Algumas mais próximas aqui, como estamos em São Paulo, região de São Paulo, Grande ABC, áreas, cidades Onde vocês transitam também, ali, né? ou onde a gente transita até Rio de Janeiro, Curitiba, ali a gente vai dar uma visita técnica de vez em quando, é interessante, para ele ver a nossa cara também, né? Ver que a gente está ali engajado no processo. E o que você analisa antes de homologar um parceiro? Estrutura física. Tamanho? Não. Segurança. Segurança? Segurança. Deixar o caminhão lá, né? Sim. E Imagina para uma empresa parar um caminhão em uma oficina e a oficina é ruinzinha assim, bem simples. não tem processos, né? Não tem processo, não tem nada, e eles me deixam essa bateria tudo ligada, dá um problema, um curto-circuito, o caminhão explode. Eu não tenho seguro disso, eu não tenho nenhum respaldo disso. Se E acontecer... a gente tá falando de um cavalo, de uma carreta, ou às vezes de um baú, de um valor agregado aí de 400 a 1 milhão e pouquinho. Exato. E onde é que o frotista mais perde dinheiro? Combustível, pneu ou manutenção? Tudo. Nossa, É um tudo? combo. É um combo? É um combo. Um pneu mal calibrado aumenta pelo menos 3 a Sim. 5% o A gente tem um consumo de episódio sobre combustível. isso, nós gravamos sobre Sim. isso. Aumenta o custo de combustível. O combustível ruim e o excesso ali, porque ele tá forçando, o caminhão perde potência, porque o filtro do raccord saturou, aumenta o desgaste, a depreciação do motor. Então acaba virando um combo mesmo. Exatamente. Por isso que a pecinha que tá atrás do volante é a mais fundamental que existe dentro da frota. E onde o PCM reduz ali o prejuízo? Fazendo as manutenções de forma periódica, conversando com o motorista para entender o comportamento do carro de forma periódica. E ali você vai criando também uma base de dados, né? Exatamente. Que é o que move a frota, não só a frota, como vários outros segmentos hoje, dados
Contra dados não há argumento. Não há mesmo. Peter Drucker. Exatamente. Não tem argumento. Não tem. Vamos falar um pouco agora sobre mercado, né? O mercado de caminhões. Como que o histórico de manutenção realmente aumenta o valor do caminhão na revenda? Na prática, Wellington. Suponhamos Hum. um Volvo, um Mercedes e um Scania. Sim, Volvo a gente sabe que ele é bem bruto, sim. né? Aquele motor, o tamanho ali em linha. Difícil de dar um problema. Aquele motor em linha maravilhoso que tira muitos cavalos de potência que a Scania com motor em V não consegue. Sim. Olha nós, dando uma de engenheiros. E nós temos a Mercedes, que é um bom custo-benefício, um caminhão muito bom. Temos 3 caminhões, 3 marcas diferentes, 3 condutores diferentes. Um com um histórico de manutenção de oficina interna. Fez as manutenções. Só de ter o relatório, já ajuda. Sim, fez as manutenções na concessionária, depois fez na oficina interna. Um caminhão que só fez manutenção na oficina. Um outro caminhão que só fez manutenção e você não sabe nada do que foi feito. Trocou quando usou no painel e pronto. É um tiro, né? No escuro. É um tiro no escuro. É no escuro. É um tiro no escuro. O risco aumenta. Exatamente. A pessoa que entende de caminhão, quando ela olhar para esses 3 veículos, ela vai entender a peculiaridade de cada um. Visualmente já é perceptível. Só de bater o olho, é verdade. Só de bater o olho você vai ver se a frota foi bem cuidada ou não. E aí é onde já se agrega o valor automaticamente só pelo olhar. E o comprador paga mais por transparência. Paga. Ele tá vendo ali, né? Sim, sim. Por isso que quando a gente vai na padaria, a gente vem um monte de coisa bonita lá na prateleira. Porque o ser humano compra com o olho primeiro. Sim. O que ele vê que chama atenção nos olhos é o que agrada. E se o pneu for novo, tá vendido, viu? Nossa, foi embora. Já era. Com o custo que tá o pneu hoje. Um caminhão sem histórico de manutenção pode perder valor numa negociação, falando assim em nível, em quantidade. Até quanto você acha? Comparado a um que tem, né? Sim. Quando a gente compra um caminhão zero e a gente vai vender ele pra FIP depois, ele já tem uma certa depreciação ali, a gente já não consegue aquele mesmo valor. Sim. Um caminhão sem histórico de nada, que você olha e vê, por mais que deu aquela lavada, aquela coisa, aquela maquiada linda, a gente escuta o barulhinho do motor, a gente vê uma folguinha ali no cardan, vê alguma coisa diferente. Eu posso chutar aí pelo menos uns 15%, ele perde a menos ainda da FIP. Ali, Chutando baixo, tá? Pra dizer que não é nada, né? Sim, chutando baixo, porque tem caminhão que você escuta o barulho do motor, você vê que é uma manutenção de valor agregado Tá melado ali alto. também, tem vazamento. Exatamente, aí você já perde pelo menos uns 25%, um quarto do valor do bem. E o vazamento é assim, o que eu escuto, não, mas não é do motor não, é que o vento trouxe. Exato. O vento trouxe, mas não era para ter vento, muito menos vazamento, né? Tinha que estar sequinho ali. Sequinho. É dinheiro, você percebe que é dinheiro indo embora, é indo pelo ralo mesmo. Sim, porque você não cuida do seu bem, é seu patrimônio, né? E essa falta de controle de manutenção abre espaço para fraude no mercado? Infelizmente. Infelizmente. Pode dar um exemplo? Um exemplo aqui. Ah, eu fiz o motor. Cadê a nota? Exatamente. Você não tem a nota, você não tem a nota do motor, você não tem nenhuma procedência do fornecedor, você não tem nenhuma mensagem trocada. Você só fala que trocou. Isso. Ou aquele famoso viscoso que você põe no motor para tirar aqueles barulhos, né? Que aí na hora que você vai fazer a troca de óleo depois... Eu não sei do que você tá falando. Você vai fazer a troca de óleo depois, você vê que já era. E isso é mais comum do que parece? Muito, infelizmente. Infelizmente. Quando não se tem uma parceria de transparência para fazer a venda do caminhão, a revenda, quando você tenta fazer muito por boca, cai em algumas bibocas aí, falando português claro, você perde bastante. Perde, né? Perde. Você paga barato ali achando que tá levando uma vantagem, tá levando uma carrada de problemas para casa, Depois né? a conta vem, né? E que sinal você pode olhar ali num caminhão e pensar, isso aqui vai dar problema? Turbina. Turbina? Isso dá um problema. Ah, é? Tem a folga axial, coaxial. Se ela, dependendo do que der problema ali, do joguinho que tiver no impeller, a gente sabe também, né, que as marcas têm ali uma durabilidade, né? Tem, a gente já conhece um pouquinho cada marca. Igual a gente comentou agora, né, o motor em linha do Volvo e o motor em V da Scania. A gente sabe aonde dói mais. Qual que dura mais, qual que... Exatamente.
Agora vamos falar de tecnologia. Eu vejo que você é uma pessoa muito antenada e nós falamos até aqui de dados, falamos de PCM, de aumentar o valor de revenda do veículo, fazendo o histórico de manutenção. Wellington, como você enxerga plataformas como Geração Caminhão que conecta dados de frotas com revenda? É muito bom, como nós falamos agora, uma boa consultoria por trás na hora de fazer a revenda do veículo, na hora de fazer a renovação da frota, que nos auxilia, nos dá essa visão de dados, compilar os dados e passar pro revendedor, né, no caso. Isso é muito bom, é um grande diferencial hoje no mercado. Você vai negociar direto com quem compra. Sim, Porque o histórico de manutenção, ele te dá essa possibilidade de vender o caminhão por um preço melhor, simplesmente por apresentar ali a transparência, né? exatamente. E você enxerga que isso é o futuro do mercado ou já acontece? Ou eu querendo saber como você. Já está acontecendo com você e acredito que é o futuro do mercado. Né? Hoje você consegue daqui vender caminhão para o Brasil inteiro com uma chamada de vídeo. E se você tem esse documento, esse histórico, agrega o valor na revenda, dá transparência, uma confiabilidade tanto para quem está vendendo quanto para quem está comprando. Então essa é a tendência, é inevitável Aumenta aí fugir um disso. pouquinho também a margem, né? Aumenta, né? E é Aumenta. bom também para quem compra, porque não vai pagar o preço cheio numa revenda. Exatamente. E sabe que vai ter um produto que vai conseguir se pagar, né? E o vendedor sabe que não vai ter dor de cabeça depois de alguém ligando exigindo uma garantia. A gente pode falar um pouquinho de ESG, como que pode aumentar o custo na transportadora se não fizer isso? Bom, quando a gente fala de ESG, a gente fala de uma forma bem ampla. Sim. É Né? burocrática ainda, É né? muito burocrático, Uhum. é algo novo, igual o compliance surgiu lá atrás por causa de dinheiro nas malas aí, mensalão e tudo mais. É o uso e costume que a gente já tem, só foi colocado no papel e virou lei. O ESG ele ainda é muito novo, tá muito cru para se implantar de uma vez. Coisas que a gente, ao longo do tempo, vai sentir aonde que está apertando mais, seja na parte de governança, seja na parte do meio ambiente. A parte do meio ambiente está muito em destaque por causa da camada de ozônio, Sim, todos esses sim. protocolos e tratados, o Uhum. próprio Euro 5, Euro 6, Veio para resolver isso, veio né? para resolver isso. Né? E a parte de pessoas. Hoje, nós temos a lida com pessoas e a interpretação de sentimentos de uma forma muito abrangente. A geração, ela traz isso. Né? Tem vários pontos negativos essa geração Sim, que vem agora. claro. Mas isso é um ponto positivo, onde a gente consegue ter uma inclusão Tem mais melhor. preocupação, né? Exatamente. Rola uma preocupação ali com o meio Sim. ambiente. Se preocupa mais com, não só com o meio ambiente em aspecto florestal e desmatamento e emissões, mas com o meio ambiente em que se trabalha, né, em que se convive. Porque hoje nós passamos a maior parte do tempo trabalhando do que Sim, dentro de casa. verdade. Então esse ambiente tem que ser saudável. E o que realmente funciona na prática? Ainda não está funcionando, infelizmente. Eu Tanto jurava que você ia ter uma resposta. não tenho uma resposta otimista, tenho uma resposta pessimista. Infelizmente, ainda não funciona tudo. É muito bonito, às vezes, no papel, né? E no LinkedIn é muito perfeito, mas É difícil de alcançar. é difícil de alcançar porque a cobrança externa dos clientes, a cobrança da perfeição, a cobrança de fazer um trabalho bem feito. Ter tudo redondinho ali. Isso, o pessoal às vezes quer reinventar a roda e não dá. Uhum. Só deixa a roda rodando melhor. É que papel cabe tudo, né, meu amigo? Exatamente. Põe tudo ali e deixa lá ver Exato, o que mas vai aí você rolar. só engaveta, né? É aquele famoso óculos que é o óculos da gaveta, não é da gente. Porque a gente não gosta, que incomoda, pesa na orelha. Põe lá e... Põe lá e deixa lá, só esquece. Eu tenho óculos, mas Tem, tá mas lá. eu não uso. Eu tenho ESG, eu tenho várias políticas, mas tá lá. Porque na prática, se a gente fosse utilizar, seria mais leve, mais burocrático. Então é aquela balança que não se equilibra. E que conselho você daria para quem quer começar hoje na logística e crescer no setor? Paciência. 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 E quem tem? Ninguém. Tanto que nós estamos em uma geração que o maior problema de afastamento pelo INSS é ansiedade, depressão e burnout. Então a gente já está falhando como ser humano. Sim. Né? Ansiedade Porque tá tomando conta. antes de sermos profissionais, antes de sermos empresários, transportadores, motoristas, mecânicos, nós somos seres humanos.
temos também uma família que depende de nós. Principalmente. Exato. E esse mundo totalmente capitalista, não A gente sou quer as de coisas muito esquerda, rápido, né? não sou assim, Ó, nós vamos entrar mas em política agora. Agora o não, tema vai ficar bom. não, mas querem para ontem. E aí a gente se cobre muito. E aí é onde vem essa ansiedade, é onde vem a depressão por não ser aquele profissional que você gostaria de ser, A paciência. de não ter aquela promoção que você gostaria e o burnout por um ambiente de trabalho estressante que cobra, que não sabe falar, que não sabe conversar, Trava que ali, né? exato, você é Rompe, obrigado a fazer interrompe o isso. diálogo, interrompe. E não é assim, né? Então a gente está falhando primeiro, eu acho que como ser humano. Depois a gente falha como profissional, né? E falhar até que ponto? Porque só erra quem faz. Se você errou é porque você está sabendo, você está fazendo. Aí a gente tem que lapidar aqui, tem que ter um bom gestor. E hoje também é difícil ter bom gestor. Sim, porque ele tem que lidar mais com pessoas, né? Tem que ser bom em liderar Sim. do que a execução em si. Exatamente. Hoje as ferramentas a gente conhece, tem estudos, tem a prática, mas lidar com pessoas é muito difícil. Eu trago comigo uma coisa que é da minha essência, que é assim, ó. Eu não preciso ser perfeita, mas eu preciso sempre dar o meu melhor. Sim. Porque quando você dá o melhor, essa promoção, esse resultado, ele vem. Se não vier na empresa que você está hoje, tem sempre alguém olhando. Exatamente. E as pessoas vão te sacar. Porque um profissional bom, todo mundo quer. Exatamente. Bom não, né? Falar assim, acima da média. Não fica desempregado, meu amigo. Porque hoje não é só aquele cara crachá, né? Eu fui contratado para trocar pneu. Você não vai trocar só pneu. Você precisa dar uma varrida ali no lugar que você trabalha. Sim, você manter precisa o ambiente limpo. manter um ambiente limpo, organizado. E aí você, como pessoa, vai atingir seus 30, 35 anos. Você vai querer trocar só aquele pneu? Você não vai querer descobrir o que tem atrás da roda? Isso cansa. Né? Além de ser cansativo, te deixa preso ali no Exatamente. no Então tempo. descobre, vai. Eu acho que eu sou um tipo de líder muito transparente e muito inclusivo. Ontem, inclusive, recebi um pessoal de uma empresa de combustíveis, onde tinha gerentes e diretores ali. A gente foi almoçar junto para negociar algumas coisas pontuais da transportadora, principalmente com essa alta do diesel que nós tivemos, que acabou com todo o PEX que a gente tinha programado lá no início do ano. Eu não sei nem como que ainda estão abertos. Tá difícil. E eu levei meu assistente comigo para almoçar junto. Porque eu quero que ele veja como que é o comportamento, como que é a fala, como que é a lida. Porque se ele pensa em crescer, ele já vai ter a base. Em contexto. Isso, porque não é só me entregar um bom trabalho. Ele precisa ter um comportamento bom também. Hoje, como gestor, eu aprendi uma coisa com a minha esposa que foi muito gratificante para mim. Todo mundo fala em ter o sentimento de dono. Eu não tenho senso de dono. Você não é dono. Tem que encarar que você não é. Eu não sou dono. Eu tenho senso de pertencimento. Eu pertenço àquela empresa, eu visto a camisa e eu faço o que eu tiver que fazer. Porque eu pertenço àquilo. Mas o dono não vai ser demitido nunca. Sim. A não ser que ele queira se demitir e venha da empresa. Vai vender ou fazer outra coisa. Mas por mais que eu vejo que é balela. Dizer assim que você tem que ter sentimento de dono, não. Não, eu não tenho. Ser dono não é sentimento, é ter cotas na empresa. Exatamente. Então eu tenho o meu senso de pertencimento. Ao lugar que eu pertenço, eu dou o meu melhor. O meu mínimo é o meu máximo. Sabe? Ali você eu faço o meu melhor. Você gosta, fazendo o que você quer, são escolhas, né, Wellington? Exatamente. E aí eu inspiro. Eu trago o meu analista, o meu assistente, o meu supervisor, o meu coordenador, para ele ver como que é. Liderança é comportamento. Exatamente, porque liderança é muito mais comportamento do que às vezes sabedoria. É mímica até. Sim. Imitação ali. Exatamente. Hoje na Baruch eu tenho desafios de aprender coisas que meus analistas faziam e eu, como uma mente estratégica, só queria ver o resultado, planejava o resultado em cima dos dados. Se não fosse aquilo, já dava ruim, né? Exatamente. Agora não, agora eu vejo que eles também tinham dificuldades, às vezes, na resposta do fornecedor, no tempo de resposta daquele parceiro, que a gente tem alguns entraves, algumas burocracias por trás, que dificultavam ele me dar uma resposta em 2 horas do jeito que eu queria. Sim. Porque o meu diretor pedia.
Tem Era muitas em 2 variáveis horas. ali, muitas Isso. E variáveis. agora eu colocando a mão na massa, eu tô entendendo que é um pouquinho diferente. Tá E se colocando aí, no outro lado. exato. Tanto que a gente tem que aprender todos os dias, né? A gente tem um quadro aqui dentro, que é o momento da frase de para-choque. Eita, Mas não vale aquela feliz foi Adão, que nem teve, nem teve sogra, nem caminhão. Essa não exatamente. vale, viu? Bom, frase de caminhão, cara, Se você. Vamos imaginar que você vai assumir agora o volante de um caminhão na cor que você quer, com os acessórios que. Nossa, eu quero aquele som, aquela geladeira. Você tem cara de que vai querer um sonzão ali, viu? não, É. lógico. Aí roda de alumínio, tudo bonitinho que você vai rodar o Brasil inteiro com esse caminhão. E aí pensa em que frase você colocaria no para-choque que representa sua visão de estrada, gestão e vida. Acho que gerir com transparência, dirigir com sabedoria e segurança. Porque a transparência é tudo. Tudo E morre nas aí, pessoas, né? tudo morre nas Começa pessoas. e termina Sim. nas É o pessoas. grande missão, visão e valores, é transparência, você tem que ter. A Volvo tem, eu aprendi isso na Volvo, foi uma das melhores empresas que eu trabalhei na minha vida, eu amo caminhão Volvo. Eles têm o TAC, que é transparência, agilidade e qualidade. E é o que eu trago pra mim. Você pode escrever TAC lá. É, Entre aspas, que é para não dar bem plágio. entre Para não aspas, dar né? plágio. Exatamente, que Mas é é a boa essa daí. transparência, a agilidade e a qualidade. Então é gerir bem, né, que é a condução, é entender do meu produto e com responsabilidade, que é para eu poder voltar para casa em segurança. Wellington, sensacional sua presença aqui. Ficou muito claro que caminhão, agregar valor na hora da revenda, não é só história da carochinha, como a gente fala, né? Tem que ter pôr a mão na massa, realmente ter controle daquilo, ter isso guardado, que é mais importante, né? Para colocar ali na hora da venda e entregar para a pessoa que está comprando. Quero agradecer sua vinda aqui no Geração Caminhão e dar esse espaço para você se despedir do pessoal aqui e que você compartilhe também essa experiência que você teve aqui com a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço, foi um imenso prazer conversar com você, conversar com o seu público, que é o meu público também. Uhum. Garanto que deve ter muito motorista, muito gestor que eu já tive o prazer de trabalhar, ou já tive o prazer de esbarrar numa Fenatran, numa Uhum. AgriShow, e fazer esse network é muito bom. Esse ramo, todo mundo conhece todo mundo, né? Exato. É maravilhoso, eu amo o que eu faço e faço o que eu amo. Graças a Deus. E sem trocadilhos. Sem trocadilhos. Mas agradeço muito essa oportunidade de poder transmitir. Se a gente pudesse, ficaria mais tempo Mais aqui conversando, tempo. que você é uma apaixonada por caminhão, Ah, assim eu como gosto eu. mesmo, viu? E fica aí à disposição para outros convites. Luiz, muito obrigado também por liberar. Viu? Sim. E anuncia aqui com a gente, tá? Os caminhões que você precisam vender, pegar uma margem ali melhor. E para você que quer comprar ou vender caminhão, anuncia na nossa plataforma, tem um QR Code aparecendo aqui na tela, é só escanear ou ler, né? Não sei como que você entende aí. O pessoal aqui tá falando que é para ler. Não esquece de deixar o like, comentar qual foi o maior insight desse bate-papo e, principalmente, compartilhar com aquele amigo seu que precisa saber dessa informação. Nos vemos no próximo trecho. Grande abraço e fiquem com Deus.